Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui debatendo temas de interesse da classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Heller Gonçalves, que é presidente do sindicato. Olá, Heller, tudo bem? Olá, Ana. Estamos aí, mais um programa, como sempre, com conteúdo de interesse para os trabalhadores. Bom, Heller, e hoje o tema do nosso programa são os 62 anos do golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. Vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre esse tema. No dia 31 de março, completaram 62 anos do golpe militar que deu início a uma ditadura que só terminaria em 1985. Um período marcado por perseguições, prisões, torturas e assassinatos. Nas cidades, a classe trabalhadora também foi alvo, com repressão, demissões e torturas, muitas vezes com participação de empresas. O programa Voz do Trabalhador discute esse passado e os desafios do presente. Heller, no último dia 31 de março, completaram 62 anos do golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil, como a gente acabou de ver no nosso vídeo. Como foi esse período? Como ele afetou a classe trabalhadora? Olha, Ana, falar de ditadura militar é falar de perseguição. Falar de ditadura militar é falar de prisão, é falar de assassinato, é falar de os trabalhadores não terem minimamente o direito de fazer uma manifestação. Era isso que acontecia na época da ditadura militar. Agora, tem um exemplo concreto e econômico do período da ditadura militar, porque a gente vê muita gente falando que na época da ditadura era o momento em que se alavancou a economia do nosso país, foi um milagre econômico. Foi na época da ditadura militar que foi trocado o direito de estabilidade no emprego que os trabalhadores tinham pelo fundo de garantia. Antigamente, se você tinha determinado tempo de casa em uma fábrica, por exemplo, você não poderia ser desligado. E aí isso foi trocado pelo fundo de garantia. E muitos trabalhadores não sabem disso. Isso foi um ataque direto aos trabalhadores. Agora, quando a gente fala de ditadura militar, ainda mais em um cenário que a gente vive de polarização política no nosso país, a gente vê em especial um setor mais jovem que não vivenciou esse período tenebroso da ditadura, que faz a defesa disso sem saber o que é. Heller, até esse exemplo que você dá do fundo de garantia, que foi um dos aspectos, né, que afetaram os trabalhadores. Houve também um envolvimento de setores empresariais no regime, né, na ditadura militar. Como se deu isso? Por que se deu isso? Qual é a relação, os interesses que tinham ali das empresas também a favor desse regime autoritário? Olha, Ana, muita gente até fala o seguinte: foi uma ditadura empresarial e militar, porque teve a colaboração das empresas na época, fazendo principalmente o monitoramento para a perseguição daqueles que eram ativistas sindicais. Era um período de censura, dependendo do que você tinha ali na letra da música, nem podia tocar na rádio. Imprensa. Exato. E dentro da fábrica a gente tem vários exemplos, por exemplo, o Toninho, que foi presidente do nosso sindicato, trabalhador da GM, trabalhador da Embraer, nós temos uma ação civil pública pedindo para que a Embraer ela seja condenada por ter colaborado com a ditadura militar. E para a gente ingressar com essa ação, a gente tem todo um estudo e nós temos ali as provas de como era a perseguição das empresas. No caso da Embraer, ela tinha um relatório, por exemplo, o Toninho como trabalhador na época. Lá cita, o Toninho começou a militar na Convergência Socialista, que era a corrente política que ele militava na época. Lá tinha, o Toninho começou a andar com o Ernesto Gradella, que na época foi vereador, depois foi deputado. O Toninho vendia jornais da sua organização política dentro da fábrica. Tinha até lá o nome dos trabalhadores que compravam o jornal. Ou seja, isso é o monitoramento. E nesta época, aqueles trabalhadores que faziam a luta, aqueles trabalhadores que faziam greves, quando demitidos,
tinha uma lista suja, que não conseguiam mais arrumar o emprego. Então, era divulgada uma lista pelas empresas, ó, Entre elas fulano de tal, mesmo. entre elas mesmo, fez greve, então não contrata. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a gente faz toda a campanha em defesa da anistia política, porque além de serem perseguidos, muitos torturados, muitos foram presos, muitos foram assassinados, mas essa é uma tortura não só psicológica, mas econômica, que é você tirar o direito daquele trabalhador de procurar um novo emprego. Bom, e esse período da ditadura, Wélia, até já avançando um pouco mais agora, ele vai começar a decair, ele vai chegar ao seu final a partir das lutas da própria classe trabalhadora e também, aliás, começa inclusive com o movimento estudantil, né? Você pode falar um pouquinho também sobre isso? Sim, a gente tem o surgimento do movimento operário no nosso país no final da década de 70 e a gente fala muito em relação ao ABC, aqui em São José dos Campos, mas se a gente for ver na história, foi um movimento geral de trabalhadores no nosso país, até por causa do aumento da inflação e as lutas durante o período de campanha salarial. Por exemplo, teve uma forte greve dos operários da construção civil de Belo Horizonte no final da década de 70. E no período da ditadura militar, você fazer uma greve, além da luta ali pelo seu aumento de salário, era uma luta política porque tinha perseguição àqueles que lutavam no momento. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a gente tem na nossa história que a gente foi um dos que organizou a luta contra a ditadura militar aqui na nossa região. Foram várias greves na década de 80, muitas greves com ocupação de fábrica. A gente tem a greve de 85 na GM, que foi pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Foi ali em 85, quando estava tendo a discussão do fim da ditadura. Agora, foi fundamental a unidade do movimento operário junto com o movimento estudantil para derrubar a ditadura militar e o nosso sindicato, a gente tem orgulho de dizer que nós fizemos a luta pela redemocratização do nosso país. Hoje, infelizmente, muitos falam que a gente vive de fato uma democracia plena, nós chamamos de uma democracia burguesa, porque a vida do rico é completamente diferente do que é a vida do pobre. Agora, ter lutado contra a ditadura militar, principalmente por causa da perseguição que tinha aqueles que lutavam, nós achamos que isso foi fundamental e nós precisamos dialogar muito com aqueles que ainda flertam com essas ideias de defesa de ditadura. Bom, Hélio, a gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai parar um pouquinho, mas a gente já volta depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje são os 62 anos do golpe militar que instaurou uma ditadura no país. E a gente está discutindo aí as lições desse período para a gente não repetir os erros do passado. Wélio, bom, e aí pegando um pouco sobre isso, e você também já terminou o bloco anterior falando disso, o avanço da ultradireita aqui no país e também, né, no mundo, e a tentativa de golpe que houve aqui em 2023. Como é que esse episódio se relaciona com esse período da ditadura de 60 anos atrás? Olha, Ana, tem tudo a ver. De fato, teve uma tentativa de golpe no nosso país em 8 de janeiro de 2023. Eu disse que a gente questiona se a gente vive de fato uma democracia plena e, na nossa opinião,
é uma democracia dos ricos, se a gente for discutir o que é democracia de fato, a gente sabe como funciona a realidade dentro da fábrica, né? Você não tem essa situação de você ser preso se você está dentro da fábrica fazendo um ativismo. Agora, existe ainda muita perseguição patronal àqueles que lutam nos dias atuais, dirigentes sindicais demitidos, por exemplo, entre outras formas de fazer a perseguição. Agora, quando a gente fala de defesa da ditadura militar, eu queria dialogar com quem está acompanhando o programa neste momento. O Sindicato dos Metalúrgicos está aqui falando em TV aberta. Se a gente vivesse em uma ditadura militar, isso não estaria acontecendo. Nós fizemos a greve histórica dos trabalhadores da Avibraz, 4 anos lutando, e nós tivemos êxito de ter a volta da principal indústria bélica do nosso país. Se a gente estivesse em uma ditadura, ainda mais a Avibraz, que fabrica armamento bélico de guerra, será que a gente teria feito a mobilização da forma que foi? Então, aquela tentativa é o contrário do que foi aquele momento da ditadura militar que teve a nossa luta pela redemocratização do país. O que eles estavam defendendo ali de fechar o regime é o contrário. Essas poucas liberdades democráticas que nós temos, se você tem um golpe no nosso país, o que iria acontecer? Essas figuras defendem tortura, né? Exatamente. A gente vê muita gente falando de defesa. Agora, um setor é atraído por essas ideias da extrema-direita que joga essa discussão, que joga o tema da pauta moral e conservadora como uma cortina de fumaça para você não discutir a realidade da classe trabalhadora e você não discutir projetos. Porque uma parte dos trabalhadores, inclusive, fazem greve junto com o sindicato. E muitas vezes, quando você vai conversar em relação à política, flerta com a extrema-direita. Então, é uma confusão e aí a gente precisa ter paciência. Tem aqueles que sabem o que é e que defendem isso, como no caso o bolsonarismo, sim. Agora, muita gente, eu acho que é a nossa tarefa de ter muita paciência e de fazer a explicação do que é, e eu tenho certeza que a maioria não defende volta de ditadura militar no nosso país, não. Inclusive, Weller, até indo aqui para a nossa próxima pergunta, tudo isso que você falou, né, das perseguições, dos assassinatos, é tudo registrado, né? São documentos que vieram à tona após o fim da ditadura que provam que houve essas perseguições, essas mortes e esses assassinatos. A luta por memória, verdade, justiça e reparação, que é o lema do movimento, né, contra a ditadura nunca mais, ele ainda continua. Como que o sindicato, qual é o papel do sindicato nesse processo? Olha, nós apoiamos a Comissão da Verdade e eu dei o exemplo aqui, em especial, das listas sujas da época da ditadura, que além de outras perseguições, era você tirar o direito da pessoa de trabalhar e dentro do sistema capitalista, minimamente você tem que ter ali o emprego para ter o salário para você sobreviver. Então, existe um movimento, inclusive a gente tem aqui na nossa categoria vários trabalhadores que foram anistiados, porque a gente conseguiu as provas de que foi perseguido durante o período da ditadura, inclusive aqui na nossa categoria nós temos vários, como por exemplo o Mancha, como por exemplo o Toninho, o Ernesto Gradella, que iniciou o movimento de oposição metalúrgica para a nossa corrente, que hoje está no sindicato, em 1979, na época era a Fiel, que hoje é Gerdau, ele foi demitido. E o que é a anistia? É o Estado reconhecer que a pessoa foi perseguida, pedir perdão e, através disso, tem também uma compensação financeira por tudo isso que tiveram que suportar ao longo desse período. Então, completamente diferente do que é a anistia que eles pedem hoje para aqueles que atentaram contra as liberdades democráticas. De fato, essa é a anistia justa, porque ditadura nunca mais. Bom, Weller, muito bom o nosso bate-papo de hoje. Acho que fica muito claro que realmente essa palavra ditadura nunca mais, ela segue sendo necessária ser reafirmada todos os dias. O programa Voz do Trabalhador fica por aqui, mas voltamos no próximo domingo e esperamos todos vocês.